Hoje nós iremos trazer o assunto que fala da desigualdade econômica, desigualdade racial e desigualdade social. O que é a desigualdade econômica? A desigualdade econômica é a diferença que existe entre um determinado grupo de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Como, por exemplo, sempre haverá desigualdade social, pois é impossível que cada um tenha exatamente as mesmas quantidades de bens materiais. Quais são as causas? As causas podem ser má distribuição de renda, falta de investimento e má administração de recursos. O que é desigualdade racial? A cor da pele é componente central na estruturação dos desigualdades no Brasil, afetando o acesso ao emprego e a maioria de níveis de desenvolvimento. Quais são as causas e as consequências que ela pode trazer? Então, um exemplo é como se tivesse uma pessoa branca e uma pessoa negra passando pela rua, e uma pessoa branca assaltasse uma senhora. Só que a senhora ela não visse aquela pessoa correndo. E é como se essa senhora apontasse que foi aquele homem negro que assaltou ela, que roubou ela. Por quê? Porque nós vivemos, infelizmente, em uma geração que as pessoas são racistas ainda. As pessoas julgam os negros não por quem eles são, mas pela cor deles. Então, é como se os negros, muitas das vezes, fossem julgados, fossem acusados por algo que eles não fizeram. É como se os brancos saíssem, como muitas das vezes, livre de algo que eles fez, e muitas das vezes os negros fossem julgados por situações que eles não fizeram, ou atitude que eles não tomaram, como esse exemplo que eu dei. Aquela senhora, ela muitas das vezes julgou o negro, porque como ela viveu muito tempo como vivendo em racismo, ela julgou ele pela cor dele, pela aparência dele, e não pela pessoa que ele é, mesmo se ele não tivesse feito aquele roubo, mas ela pegou e ela julgou ele. Como, por exemplo, vamos supor, numa faculdade hoje em dia, o branco ele tem mais privilégio do que um negro. O negro ele está sendo julgado pela cor dele. Vamos supor, no mercado, entre o negro e entre o branco. O branco ele não vai ser julgado, ele não vai ser olhado. O que vai ser olhado é o negro, porque hoje em dia a sociedade impõe muito a etnia. A falta de preconceito, que hoje em dia as pessoas são muito preconceituosas contra os negros. Vamos supor, no mercado, hoje em dia é um negro, ele está sendo muito julgado. Vamos supor, um branco, ele vai olhar para o negro e vai falar: não, aquele ali é ladrão, eu não vou ficar perto dele, porque as pessoas elas olham os negros como mal olhado, sem ao menos conhecer. Tipo assim, os brancos, eles julgam muito pela aparência, pela cor, sem conhecer a pessoa realmente que ela é. Sim. E o que é desigualdade social? A desigualdade social, vamos supor, é a falta de população que existe hoje no Brasil. E como, por exemplo, isso afeta muito hoje em dia. E vamos supor, a maior parte que tem hoje em dia é no norte e no nordeste. Os países que apresentam os piores índices de desenvolvimento humano. E assim, a população ela diminuiu muito de um tempo para cá. E quais são as causas e consequências? As causas podem ser a falta de acesso de qualidade, baixos salários e política fiscal injusta. Vamos supor, hoje em dia a sociedade social ela impõe que as diferenças têm que ser iguais. Vamos supor, no Brasil, a população ela diminuiu muito por falta de educação, que hoje em dia as pessoas ela diminuiu muito de um tempo para cá. Sim.
Então, hoje o assunto foi esse. E a gente aprendeu algo que a gente não pode continuar carregando esse racismo dentro de nós. Porque nós não somos racistas apenas, tipo assim, julgar apenas pela cor da pessoa. Mas muitas das vezes nós agimos como racista até, tipo assim, em uma brincadeira, em uma zoação. Igual, tipo assim, muitas das vezes se eu pegar e chamar a Tamires, ô, sua negra, ou não sei o que. Só que dependendo da forma que eu falo, eu ajo como racista. Então, em ser racista não é apenas você julgar pela cor, mas é muitas das vezes até a sua zoação, até a sua brincadeira com uma pessoa. Então, nós aprendemos que nós não devemos julgar a pessoa pela aparência e nem pela cor dela, porque nós temos que carregar algo dentro de nós. Todos nós somos iguais. Então, não tem como eu julgar ela só porque ela é morena ou ela me julgar só porque eu sou branca, porque nós duas somos iguais. E nós temos que olhar para as pessoas não pela cor dela, não pela aparência dela, e sim olhar para quem ela é. Vamos supor, numa escola, tá as amigas lá e fala, ô nega, vem aqui, nega, vamos ali. Às vezes as pessoas, ela tá sendo preconceituosa sem perceber. Ou seja, numa brincadeira. As pessoas, elas são preconceituosas, mas elas não olham, elas acham que isso é uma brincadeira. Mas isso, pessoas, elas são preconceituosas, mas elas não olham, elas acham que isso é uma brincadeira. Mas isso pode afetar, sim, nós seres humanos. Mas todos nós somos iguais e, tipo assim, nós temos que fazer a diferença no Brasil, porque nem todo mundo entende o lado. Como, por exemplo, no Brasil, uma pessoa, ela, tipo assim, ela não vai entender um lado. Só que nós temos que fazer a diferença para dar algo melhor para o nosso país. Algo melhor e cada dia, cada vez, melhorar mais ainda. E nós temos que carregar algo com a gente. O que a gente não deseja para nós, nós não devemos fazer para outras pessoas. Então, da mesma forma que nós não queremos que as pessoas nos julguem pela nossa cor, pela nossa aparência, ou fiquem nos zoando por quem nós somos, nós não devemos fazer isso com outras pessoas também. A gente tem que carregar o amor dentro de nós. E tipo assim, se a gente pensar e tirar um pouco do preconceito que nós tem, o Brasil ele vai melhorar muito.